Não sei se viram hoje, não viram, fizeram uma entrevista no Diário de Notícias a propósito do livro e a certa altura perguntaram-me o seguinte: nestes tempos de crise em que é proibido viver, as boas memórias serão a única solução? Fim de citação. E eu respondi o seguinte, entre aspas, e vou citar isto porque a gente está a falar para um gravador, não tem bem, tenta controlar aquilo que vai dizendo, mas na verdade às vezes, a maior parte das vezes é uma surpresa quando depois lê impresso, porque ou vêm coisas que não tivemos noção de que dissemos, ou vêm outras que absolutamente não dissemos. Neste caso foi fiel e eu gostei tanto da minha resposta que vou citá-la. Não acho que os escritores tenham alguma missão particular ao escrever, senão o do próprio ato da escrita. Não escrevemos para mudar o mundo, mas para o testemunhar. Não há uma utilidade prática dos livros para além de serem livros. Quando faço o elogio do verão, por exemplo, é porque sei que existirá sempre verão com ou sem crise. Fecha aspas. Cristina, tome nota da frase para a próxima contracapa de um livro, está bem? Bom, porquê é que eu gosto tanto disto? Porque, de facto, resume aquilo que eu penso sobre a escrita. Que se for boa, basta-se a si própria. A literatura sobre a crise seria, em meu entender, ela própria nada mais do que uma literatura em crise, porque não há encomendas, nem há momentos que obriguem a escrever assim ou assado. Como disse um grande poeta português, uma frase que era a seguinte: a poesia ensina-nos que não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência. Por mais, fecha aspas, por mais que estejamos acossados por esta crise ou pela luta pela sobrevivência das suas várias formas que ela pode ter, a poesia, a literatura, a arte ensinam-nos que não somos apenas isso e que isso não nos basta. Aliás, é mesmo uma das coisas que nos distingue dos animais, a capacidade de abstrair do concreto, de abstrair da simples luta pela sobrevivência. Porque ao contrário da pergunta do Diário de Notícias, nestes tempos de crise não é proibido viver. Pelo contrário, se viver como eu penso não é apenas encaixar os acontecimentos, mas também sonhar para além deles e fugir muitas vezes deles, então viver nunca foi tão necessário como é justamente em momentos de crise. Este livro resulta essencialmente do prazer que eu tenho em escrever, e que é um prazer que existe em mim desde que me lembro. Não escrevo por compulsão, como muita gente diz, por missão ou por empurrão. Também não escrevo nem por necessidade, nem por vaidade. Escrevo unicamente pelo prazer que isso me dá. Essa é a principal razão. Tal não me faz pensar, como outros pensam, que não se trate de um trabalho, que escrever não seja um trabalho. É sim um trabalho. Muitas vezes penoso e cansativo, algumas vezes frustrante e condenado ao lixo, mas sempre, sempre solitário. Todavia, as horas de prazer compensam e fazem esquecer tudo o resto. E que eu saiba, ainda não se paga imposto por ter prazer no trabalho que se faz. Este é, pois, um livro que reúne vários tipos de escrita que eu tenho prazer em escrever simplesmente, sem um objetivo concreto. Relatos de viagem, diários, memórias, biografias, textos de história, reflexões sobre o próprio ato da escrita. Aliás, o título, de certa forma, reflete isso mesmo. Para começar, é uma memória ao leitor. Não encontra o que procura, se é que vai à procura de alguma coisa. Por outro lado, é também uma filosofia que a vida me foi ensinando. Que nós encontramos aquilo que está à nossa frente e que somos capazes de ter atenção e reparar. Não encontramos necessariamente aquilo que vamos à procura e as maiores desilusões nascem de encontros falhados com coisas que tínhamos imaginado e que não estão lá. Pelo contrário, acho que, sobretudo, da parte de um escritor, a sua função é estar atento a tudo aquilo que encontra e, em cada coisa, tropeçar como um objeto para a escrita, fazer dele um objeto possível para a escrita. Toda a arte, exceto a música, que é uma arte que eu não consigo explicar de onde é que vem, de onde é que nasce, como é que nasce e o que é que inicialmente a motiva, e talvez por isso seja a mais extraordinária de todas as artes, mas exceto a música, toda a arte serve para dar testemunho. A pintura, a escultura, a fotografia, o cinema, a literatura,
todos os que se envolvem nestes tipos de arte são, de facto, contadores de histórias. Até mesmo aqueles que não viram. Uma vez perguntaram-me quem era o meu escritor preferido, que é uma pergunta sempre clássica que fazem. E eu não sei dizer muito bem quem é o meu escritor preferido, mas, e depois alguns escrevi isto, o escritor mais extraordinário que eu conheci, eu sei quem foi e sei onde é que foi. Foi na Praça Ismael Fna, em Marrakech. Era um marroquino. E ele era absolutamente extraordinário porque aquele homem, que era um contador de histórias, tinha a particularidade de ser cego. Ou seja, ele nunca tinha visto nada, de facto. Era cego de nascença. E, portanto, também nunca tinha escrito uma palavra. Mas contava histórias. E tinha uma multidão à roda dele a ouvir histórias. Era um contador de histórias profissional. Vocês já foram a Marrakech, devem ter visto esta cena na praça, que é uma coisa que eu acho que aquilo é o nascimento da literatura. A literatura começou por ser oral, como sabemos, e ali manteve-se em estado puro. Eis um tipo que conta histórias que ele imaginou sem jamais ter podido ver, sem as ter escrito. Inventa-as, pura e simplesmente. Portanto, isto para mim é, de facto, o escritor mais extraordinário que eu já conheci, e a literatura no seu estado puro. Por isso mesmo, eu penso que aqueles que têm a sorte de ter visto e que têm o dom de saber contar, têm a obrigação de o fazer, escrevendo, fotografando, pintando. Essa é a sua missão. Não acredito, nunca acreditei na arte engajada, seja política, seja socialmente. Acho que a história da pintura, da literatura, de tudo, está cheia de desastres artísticos quando a arte se tornou engajada. Isto não quer dizer que a arte não tenha uma utilidade política, nem possa estar ao serviço de uma causa, mas não pode ter como mandamento servir esta causa. Há uma diferença entre uma causa que convoca os artistas por si ou apenas um mandamento que os obriga a servir aquela causa. Temos vários exemplos na história da tragédia que isto deu, começada com o idanovismo no tempo soviético e, segundo li hoje ou ontem, retomada agora na China como uma espécie de nova revolução cultural, que consiste em mandar os artistas para o campo, para as minas, para não sei onde, para eles verem o que é a realidade e finalmente fazerem uma arte ao serviço do povo. Eu considero que isto é um desastre. Não quer dizer que os escritores não tenham que ir ao campo, que não devam ir e não lhes faça bem ir. Há outros, como o Júlio Verne, que nunca saíram do seu apartamento em Paris e escreveram uma obra notável, que ainda é referência hoje em dia. Agora, esta coisa de determinar o que é que um escritor deve escrever em cada momento e aquilo que é arte, que é útil ou que é inútil, é um erro colossal. E depois, acontece também que eu penso que os leitores não são estúpidos, como alguns autores pensam. Os leitores sabem distinguir aquilo que é verdadeiro e sincero e espontâneo na escrita, aquilo que é genuíno e o que é encomendado ou determinado pelo politicamente correto em cada momento. E como já muitas vezes disse, eu escrevo para os leitores. Embora esta simples afirmação e esta crença que eu tenho me tenham feito pagar um alto preço junto, por exemplo, dos críticos literários que acham que um escritor que escreve a pensar nos leitores está a atrair qualquer coisa de incomunicável. É como se estivesse a partilhar um segredo que é impartilhável. Mas eu, de facto, escrevo para os leitores e tenho a certeza também que, se não escrevesse para os leitores e a pensar neles em cada momento que estou a escrever, com certeza que iria escrever muito pior do que aquilo que escrevo. E pronto, acabei estas breves palavras. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre este livro. Eu começo com a primeira pergunta, Miguel. Eu não sei se fiz jus a este texto magnífico, eu espero que sim. Pelo menos amei-o muito. O Fernando Pessoa tem uns versos de um poema que se chama Tenho Tanto Sentimento. Ele diz que temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. E eu pergunto ao Miguel de que fala a sua escrita, da vida vivida ou da vida pensada? Qualquer escritor parte de uma experiência que é a sua, ou daquelas que testemunhou ao lado, mas ficciona, e é por isso que ele é escritor, porque tem a capacidade de tornar real um mundo que é apenas imaginado, sugerido, ou às vezes procurado, para transformar numa história. Portanto,
Dificilmente, de facto, seria possível escrever sem ter vivido, como disse o Garcia Marques, mas seria certamente impossível escrever sem ter imaginado. A imaginação é a chave de qualquer história, a chave de qualquer escrita. E, por exemplo, se formos à literatura do Garcia Marques, aquilo que ele tem de extraordinário é a confusão permanente e deliberada entre o que é real e o que é irreal ou surreal. Os livros dele são praticamente... vivem numa fronteira entre realidade e irrealidade ou hiperrealidade, que é justamente o mais extraordinário de tudo. Vocês lembram-se como é que começam os 100 anos de solidão? A frase inicial é assim: muitos anos mais tarde, diante do pelotão de fuzilamento, José Arcádio Buendia iria lembrar-se do dia em que o pai o levou a conhecer o gelo. E este, que é das entradas mais bonitas que eu já vi no romance, marca logo todo o tom da escrita dele. E nós percebemos logo que estamos perante uma grande escrita. Uma escrita que é capaz de convocar memórias com coisas de tal maneira absurdas que só podem ser inventadas. Ou seja, pode conquistar-se a eternidade através da escrita? Essa é a interpretação, a meu ver, errada daquilo que disse a Rosa Montero. A frase dela, tanto quanto lembro, não é bem escrevemos sempre contra a morte, mas contra a ideia da morte. Eu acho que essa é a interpretação errada. Afinal de contas, quer dizer, eu pelo menos, quer dizer, no segundo a seguir a ter morrido, estou-me nas tintas para o que fizerem com as minhas palavras, para dizer a verdade. Nós escrevemos contra a ideia da morte, e eu não subscrevo completamente a frase dela, mas entendo-a, para celebrar a vida. Sendo que a morte é o oposto da vida, a nossa função é escrever sobre a vida, celebrar a vida. E é nesse sentido que eu acho que, ao escrever, estamos a contrariar a ideia da morte. Também se pode escrever sobre a morte, é facto. Pode. Também faz parte da vida, que a morte faz parte da vida. Pode escrever sobre a morte, e com certeza que pode. Sem conhecimento de causa, todavia. Bem, há a pessoa em si e há a pessoa que escreve. Enquanto escritor, eu sou sempre otimista em relação à literatura, porque eu acho que a literatura terá sempre resposta para qualquer coisa. Estará sempre para além da espuma dos dias e por mais negros que sejam os dias. Acho que a literatura é um verdadeiro refúgio. É um refúgio e é um valor em si mesma. Foi isso que eu tentei dizer no início. Enquanto pessoa, é evidente que eu posso ser mais ou menos otimista. Agora, a minha obrigação não é ser nem uma coisa nem outra, é apenas estar atento, a ser testemunha. E ser testemunha daquilo que é triste e daquilo que é feliz, daquilo que é alegre e daquilo que é pavoroso às vezes. Mas, como digo, eu acho que se eu conseguir encontrar o tom certo na minha escrita, ela, pelo menos a mim, salvar-me-á sempre. E será sempre uma alternativa, por mais negras que as coisas possam ser. E se eu conseguir encontrar um bom livro para ler, tenho a certeza que o efeito será igual. Em termos de minha relação com a literatura, é profundamente otimista. Obrigado. Mais alguma pergunta? Já percebemos que pode haver escrita sem, ou melhor, pode haver literatura sem escrita. A minha pergunta é se pode haver literatura sem palavra, ou seja, se uma sequência de imagens que também conta uma história pode de algum modo ser literatura. Literatura, eu acho que não pode por definição. Agora, como eu disse, eu acho que tanto a escrita, como a pintura, como a fotografia, como o cinema, como a escultura, contam uma história. Todos os que fazem isso são contadores de histórias. Eu pessoalmente acho que a pintura conta-me histórias extraordinárias. Por exemplo, eu estou, sem desvendar muito o véu, estou a andar às voltas com um romance histórico que acontece, parte dele na Holanda do século XVII, e tudo o que é informação histórica para mim essencial, como é que as pessoas se vestiam, como é que viviam, como é que comiam, como é que se deslocavam nas ruas, o que era um ambiente familiar, está tudo na pintura flamenga, tudo. Eu não preciso de ler nada, basta-me ver a pintura flamenga. Portanto, isso é uma história extraordinária.
Se olharmos para um pintor como o Malhoa, há 100 e tal anos em Portugal, nós temos o retrato do país tal qual era, tudo, desde as procissões até as primeiras comunhões, até tudo, de tal maneira que eu não sei se o Malhoa quis ser mesmo um fotógrafo do seu tempo, se era isso que ele queria ser, se ele tinha a noção de que estava a testemunhar para o futuro. Agora, pintura, literatura sem palavras não pode haver. Mas também não subscrevo a tese do António Lobo Antunes que a literatura são só palavras, de maneira nenhuma. Eu acho que a palavra está ao serviço da literatura, mas não a esgota. Nós não estamos ali a juntar palavras, isto não é um jogo floral, isto não são palavras cruzadas. Nós juntamos as palavras para fazer uma história. Eu não estou de maneira nenhuma de acordo com uma frase dele que é só me interessam as palavras, a história e os personagens não me interessam nada. Não, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, eu quero contar histórias. E creio que sou capaz de não me lembrar de cor nenhuma frase do Guerra e Paz, mas lembro-me de cor de todos os personagens do Guerra e Paz. E tudo aquilo que eles viveram, e obviamente a história toda, porque são eles que ficam connosco. Respondi, mais ou menos.